Então, muito boa tarde a vocês, valentes resistentes, que estão aqui presencialmente e também àqueles que me escutam online. Então, passamos a este segundo dia deste pequeno curso sobre o que são os exercícios espirituais. E então o menu para este segundo dia, como lidar com a depressão espiritual, há aqui uma pequena provocação, e como desmascarar a falsa alegria. Isso é o primeiro e segundo ponto. Depois um terceiro ponto, para refriar o consumo e ser generoso na partilha. Então a ideia era que nós também tivéssemos contacto com o texto do livrinho dos exercícios. Ontem, infelizmente, isso não foi possível. Enfim, o tempo foi pouco. Enfim, o programa era demasiado ambicioso. Mas hoje, de facto, queria tirar mais partido do livrinho dos exercícios espirituais. Então, Inácio propõe no livrinho dos exercícios espirituais 2 conjuntos de regras. As regras da primeira semana e as regras da segunda semana. E o objetivo das regras da primeira semana é ajudar-nos a lidar com a desolação. Porque o que é que acontece se a gente não lida bem com a desolação? Acabamos por cair no desânimo, na tristeza, na assídia, na depressão. E depois, relativamente à regra da segunda semana, desmascarar a falsa alegria. De maneira a não resvalar na euforia histérica, que nos faz andar para aí em bicos de pés, nariz empinado, com mega ego e tornando-nos pessoas pura e simplesmente insuportáveis. E diria ao Padre Vasco, regras de primeira semana, como permanecer fortes diante da adversidade. Pronto. Esse é o grande problema com que se depara Viktor Frankl nos campos de concentração. Bem, vale muito a pena. Eu ontem trouxe a autobiografia de Santo Inácio, que é um livrinho igualzinho a esse que vos foi oferecido, só que é que, em vez de ser de cor azul, cor vermelha. É um livro muito divertido, de facto. Inácio, 1 ano ou 2 anos antes de morrer, narrou um confidente, não foi ele próprio que esse escreveu, mas narrou um confidente que tinha uma memória excepcional, narrou-lhe a sua própria vida. É um livro muito divertido, porque Inácio conhece a tradição, ou progressivamente passou a conhecer cada vez mais a tradição, mas sobretudo ele próprio também fala a partir da sua própria experiência. Ele integrou o conhecimento a nível da espiritualidade veiculado pela tradição com a sua própria experiência. Está ali uma pessoa a explicar. E, enfim, isso confere toda uma outra pertinência à sua, enfim, aos seus escritos, às suas observações neste campo da espiritualidade. Perdi-me um pouquinho, mas pronto, isso é costume que eu conto. Está aqui a ver o fio condutor, pronto. Mas como estava a dizer, este livro de autobiografia é muito interessante, porque é um Inácio muito genuíno e dá para perceber que, como qualquer um de nós, quando nos lançamos neste caminho de Deus, enfim, é um caminho em que com várias quedas, e de cada vez há que se reerguer de novo, etc., e não desanimar, não desistir. Este livro tem muito de cómico e nasce aprende à própria custa. É um livro tão genuíno que o livro foi, como disse ontem, foi retirado de circulação. E durante 4 meses, não só foram retirados os poucos exemplares que existiam, foram retirados de circulação, mas como o livro foi escondido. E só recentemente, século XX, e mais ainda, sobretudo no pós-Vaticano II, é que este texto passou a ser incrivelmente divulgado e estudado, começando pelos próprios jesuítas mais novos.
que dedicam muito tempo a este livrinho. E, bem, não está claro que assim é um livrinho de espiritualidade. Interessa aqui a espiritualidade. Mas já aqui uma interface, não sei se alguma de vocês é da área da psicologia, em que espiritualidade, há aqui uma interface partilhada pela psicologia e pela espiritualidade, paredes meias. E há aqui questões que às tantas, isto aqui é do âmbito da psicologia, é do âmbito da espiritualidade, há ali sim toda uma série, a perceber, enfim, é muito interessante no livro, perceber toda uma série de patologias, do que o próprio Inácio também informava. E então, vamos a este primeiro conjunto de regras. Como lidar com a desolação? Como lidar com a depressão? Enfim, enfim, quando apresentei o título, provocatoriamente, em vez de desolação, o termo que Inácio utiliza é desolação, em vez disso pus depressão. E depois senti a necessidade de esclarecer, porque Inácio não é propriamente um psicólogo, tem muita psicologia dele. Como lidar com a depressão espiritual. Pronto. Por suposto, há que distinguir desolação espiritual de depressão psicológica na vossa folhinha, se bem que se possam eliminar reciprocamente. E vamos ver as regras de primeira semana. Inácio diz que as regras de primeira semana são mais pertinentes para quem é tentado grosseiro e abertamente. Isso não quer dizer que, se a gente formos lá mais adiante nos caminhos de Deus, também não voltemos a precisar destas regras de primeira semana. E interessante, no livro de Exercícios Espirituais, a palavra desolação, temos 23 ocorrências da palavra desolação, e dessas 23, 15 só no contexto, aqui assim, das regras de primeira semana. Pronto. E, portanto, é um termo que é dominante. De facto, mesmo este estudioso, eu vou usar muito este livro aqui assim do Padre Rambla, aqui o principal objetivo, enfim, e a tónica é colocada na desolação, e como lidar com a desolação. Enfim, é uma temática que é capaz de nos assustar um pouco, toda esta temática de desolação. A vossa colega começou ali assim, engasgou-se, tanto assim, pronto, e percebo perfeitamente. Então, o que eu queria era que vocês, queria ler convosco estas regras de primeira semana. É interessante, porque para a espiritualidade importa o coração, mas também muito a cabeça. E quando a gente lê a autobiografia de Inácio, percebe-se. Se ele vai aprender na própria custa, enfim, se ele tivesse refletido devidamente, não teria metido a pata na poça, não teria pisado terrenos perigosos que depois se viraram contra ele e, enfim, o afetaram profundamente a nível da saúde espiritual. Então, vamos pegar um livrinho de exercícios espirituais. Uma coisa que eu queria, se de Inácio não passaria adiante. Portanto, nós não temos pressa, chegamos onde chegarmos. De qualquer maneira, temos que imprimir um certo ritmo, senão não saímos do sítio. Pronto. E há pessoas, algumas de vocês que já têm um certo conhecimento de exercícios espirituais, outras que não têm, e temos que buscar aqui um meio termo. Esqueci-me de trazer os meus repousados mentol forte, extra fortes. Pronto, já. Então, vamos começar pelo número 300. Aquilo que eu vos queria propor era que vocês forrassem o vosso quarto, quem sabe a vossa casa de banho, e eventualmente também o teto e o chão, com as regras de primeira e segunda semana. Vocês vão ver que são regras incrivelmente pertinentes e que vos poderão ajudar a ser mais felizes. Pronto. E são regras que não dizem unicamente respeito ao espiritual, mas também, enfim, o psicológico, de algum modo, também está presente nestas regras. A tal interface que é partilhada pelo psicológico e pelo espiritual. Então, número 313. Estão 313... Estão numerados, o livro está numerado em 370 números. O 313 está na página 115.
O 313 está na página 155. Regras 313. Vocês também têm a sistematização proposta pelo padre Rambla, que é uma das grandes autoridades mundiais, é um catalão que é uma das grandes autoridades mundiais em ciências espirituais. Não se esqueçam que os exercícios espirituais não são para ser lidos, nem são para ser ouvidos. Não é uma aula teórica, antes têm que ser feitos. Não há nada que substitua os exercícios espirituais. Quem é que de vocês nunca fez exercícios espirituais? Inácio diz para primeiro está a experiência e só depois é que vem a reflexão. Este é o paradigma pedagógico inaciano. A experiência está sempre à cabeça, tem que vir sempre a montante. Pronto, já. E sobretudo neste, enfim, hoje em dia em que, enfim, em que a ciência, as ciências exatas, enfim, têm um papel que não podia ser mais determinante na nossa civilização tecnológica, também, e assim, a experiência tem que estar mesmo, por força, tem que vir tem que estar na base de tudo. Então este 313. Regras para algum título. Vocês têm aqui assim o índice, podem ir acompanhando. Regras para, de alguma maneira, sentir. Sentir e conhecer. Cá está mais um dos, enfim, destes binómios característicos da espiritualidade inaciana. Às vezes a gente sente e ficamos preocupados. Eu sinto, mas não sei o que é que eu sinto. Enquanto não conseguimos dar um nome e percebermos o que é que sentimos, andamos um bocado aflitos. O que é que se passa comigo? Será que isto é grave? Mas que é isto? Que raio de coisa se passa comigo? Inácio diz, regras para, de alguma maneira, sentir e conhecer. Para dar o nome. As várias moções, as moções, no fundo, designa movimentos interiores. Inácio, enfim, coloca a ênfase na interioridade. Regras para, de alguma maneira, sentir e conhecer as várias emoções que se causam na alma. Pronto. Na alma, no âmago da pessoa humana, na interioridade. O Padre Mário foi quem fez esta tradução, fez uma tradução literal e preferiu, enfim, fazer uma tradução literal a compor o texto. Faz uma tradução literal do espanhol do espanhol ou do castelhano do século XVI. E preferiu fazer uma tradução literal a atraiçoar o texto. E por isso, ele que é professor de literatura, intencionalmente, nunca compôs o texto. E o texto está astringente, está áspero, está... Enfim, mas... Porque se ele compusesse o texto, corria o risco de distorcer o texto. E, portanto, é intencionalmente. É uma tradução literal do espanhol ao castelhano do século XVI. Regras para, de alguma maneira, sentir e conhecer as várias emoções que se causam na alma. E a gente também vai ao médico, vai ao psicólogo porque sente e quer conhecer o que sente. O que é que se passa connosco? As boas, para receber. As boas emoções, para a receber. E as más emoções, para as lançar fora. E são mais próprias para a primeira semana. Vimos que os exercícios espirituais, o mês de exercício, a experiência completa dura um mês e está dividido em 4 etapas. Cada etapa dura mais ou menos uma semana. Há semanas com mais de 7 dias, outras com menos de 7 dias. É uma maneira de dizer, não é semana em sentido literal. Depois, ponto de partida, 314, 315. Eu vou fazer aqui este esquema porque vai ajudar um bocadito. Então, Inácio diz que há as pessoas que vão de bem em melhor e há outras que vão de mal em pior. Bem em melhor. As pessoas que vão de bem em melhor nos caminhos de Deus e aquelas que vão de mal em pior nos caminhos de Deus. E para essas, o bom espírito confirma-as. E vamos ver o que é que o mau espírito. O mau espírito. Daqueles que vão de bem melhor.
naqueles que vão de mal em pior, o bom espírito, vamos de mal em pior, vamos no sentido do abismo, não é? O bom espírito como que nos dá um estalo ou um berro. Um estalo ou um berro. Ontem eu tinha aqui assim um bode expiatório, uma vítima, que era a Marta, mas a Marta fugiu. Sentiu-se acanhada, demasiado acanhada, era o centro das atenções, etc. E o mau espírito, quando eu vou de mal em pior, confirma-me. Confirma-me. Prontos. Não interessa. Quando eu vou de bem melhor, o bom espírito confirma-me. Qual é a mais nova de vocês? Serás tu? Não? Como é que te chamas? Teresa. Olha, Teresa. Se a Teresa vai bem melhor nos caminhos de Deus, o bom espírito vai confirmá-la. Força, coragem. Teresa, é por aí o caminho. O mau espírito vai fazer tudo por tudo para entravar a Teresa, para bloquear a Teresa no seu caminho para Deus, de maneira que ela venha a inverter o rumo. Em contrapartida, se a Teresa vai de mal em pior, o bom espírito procura dar um estalo à Teresa ou dar-lhe um berro, fazer com que ela, enfim, com que ela acorde, procura chamá-la à razão antes de ela cair no abismo. O mau espírito, em contrapartida, vai procurar confirmar a Teresa. Força, Teresa, continua por aí assim. É por aí o caminho. E a Teresa vai no sentido do abismo. Então vamos ver, o 314. Primeira regra. Nas pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal, costuma ordinariamente o inimigo propor-lhes prazeres aparentes, fazendo imaginar deleitações, prazeres sensuais, para mais as conservar e aumentar em seus vícios e pecados. Em tais pessoas, o bom espírito, estamos a ver este caso aqui assim de baixo, o mau espírito confirma a Teresa, propõe prazeres aparentes, fala imaginar deleitações e prazeres sensuais. Em contrapartida, o bom espírito usa um modo contrário, pungindo a Teresa, picando-a, ferindo-a, afligindo-a, remordendo-lhe a consciência pela acidez da razão, mordendo-lhe a consciência, procurando chamá-la à razão. Pronto, aquilo que eu pus aqui, designei pela imagem de dar um estalo, ou de mandar-lhe um berro. Teresa, acorda, tu vais-te desgraçar, pá. Vais dar cabo da tua vida. E nas pessoas que vão intensamente purificando os seus pecados e em serviço de Nosso Senhor de bem a melhor subindo, de bem a melhor, é o modo contrário da primeira regra. Porque então é próprio do mau espírito morder, contristar e pôr impedimentos, inquietando a Teresa com falsas razões para que não passe adiante. E é próprio do bom espírito dar ânimo e forças, consolações, lágrimas. As lágrimas, em Inácio, são sempre lágrimas de consolação. O Dom Tolentino, que há muitos anos, publicou um livro sobre as lágrimas, o dom das lágrimas. São sempre lágrimas de consolação. E é próprio do bom quê? Do bom espírito, dar ânimo e forças, consolações, lágrimas de consolação, inspirações e quietude, facilitando e tirando todos os impedimentos, para que a Teresa, em bem operar, prossiga adiante. Pronto, procura confirmar a Teresa no caminho que ela está a tomar. Continuando. Consolação e desolação espiritual. O número 316 vai definir o que é consolação espiritual. Esta linguagem que Inácio utiliza é uma linguagem estranha, o bom espírito, o mau espírito. E depois vamos ver a propósito das regras da semana. Ele utiliza, em vez de o bom espírito e o mau espírito, utiliza como sinónimos o bom anjo e o mau anjo. O que é? O que é o bom espírito, o mau espírito? O que é o bom anjo, o mau anjo? Inácio não se interessa muito em teorizar. Ele percebe que dentro de nós, tal como no campo da psicologia, há duas forças. Há uma força que está associada a uma plenitude crescente de vida e há outra força que me destrói, a mim
e por atacar daqueles que me são mais próximos. Então, o número 316 vai definir o que é a consolação. A terceira regra, não é? O número 316. A primeira regra era o 313. Não, era o 314. A terceira, de consolação espiritual. As emoções são movimentos são movimentos interiores e são de dois tipos. Existe a consolação espiritual e a desolação espiritual. Então, o que é consolação espiritual? Chamo consolação espiritual, quando na alma se causa alguma emoção interior, com a qual vem a alma a inflamar-se em amor de seu Criador e Senhor. Engraçado, aqui assim há uns anos, numa congregação geral dos jesuítas, um decreto que foi aprovado sobre a identidade dos jesuítas e que se intitulava precisamente uma chama que acende outras chamas. Pronto, é a chama do Pentecostes, pronto, esta chama interior, que simboliza o amor de Deus e a partir do qual queremos viver. E que nos confere toda uma outra autenticidade e credibilidade ao nosso testemunho cristão. E, consequentemente, quando nenhuma coisa criada sobre a face da terra a Teresa pode amar em si, senão no Criador de todas elas. Pronto, de facto, o coração da Teresa está totalmente polarizado. Em vez de deixar seduzir pelas coisas, está polarizado pelo Senhor. Em vez de deixar seduzir pelas criaturas, o coração da Teresa quer estar única e exclusivamente polarizado pelo Senhor das criaturas. Assim também, quando a Teresa lança lágrimas de consolação, que movem ao amor de seu Senhor, ora seja pela dor de seus pecados, a contrição, ou da paixão de Cristo nosso Senhor, ou de outras coisas diretamente ordenadas em seu serviço e louvor. Pronto, é muito interessante, porque o problema de facto não está no problema, o problema geralmente está na Teresa. E nós cristãos sabemos a teoria, costumo dizer, sabemos que o mistério pascal constitui o mistério central do cristianismo, mas a maneira depois como são duas facetas do mesmo e único mistério, paixão e ressurreição. Duas facetas do mistério pascal. Mas depois, quando procuramos implementar isto na nossa vida, a coisa não funciona. E somos bipolares também do ponto de vista espiritual. E quando estamos... E no meio da adversidade, deixamos ir muito abaixo, muito ao fundo. E quando as coisas nos correm bem, ficamos demasiado senhores do nosso nariz. Pronto. E que uma coisa curiosa que Inácio diz é que eu posso, no meio, enfim, quando a Teresa acompanha o Senhor ao longo do caminho do Calvário, quando a vida da Teresa se torna um verdadeiro Calvário, se torna um Calvário, um verdadeiro inferno, pode ser precisamente nessa fase de grande adversidade que o Senhor irrompa na vida da Teresa e a venha a consolar. Esta consolação que se pode manifestar na vida da Teresa quando ela se encontra em apuros e numa situação de grande adversidade. Continuando. Finalmente, chamo consolação a todo aumento de esperança, fé e caridade, e toda a letícia interna que chama e atrai às coisas celestiais e à própria saúde de sua alma. Estão a ver que Inácio, muitas vezes, em vez de utilizar o termo salvação, emprega o termo saúde. E, de facto, enfim, o que vimos aqui assim buscar a espiritualidade cristã é uma saúde integral crescente a todos os níveis. É uma saúde física, mais ainda uma saúde psíquica, mais ainda uma saúde a nível espiritual. E se nos abrirmos esta saúde espiritual, teremos também toda uma outra facilidade de lidar com
enfim, com as nossas enfermidades e mazelas a nível físico e a nível psíquico. Portanto, a saúde a nível espiritual constitui uma mais-valia para as nossas dificuldades. Finalmente chama consolação todo aumento de esperança, fé e caridade, e toda a letícia interna que chama e atrai as coisas celestiais e à própria saúde de sua alma, quietando-a e pacificando-a em seu Criador e Senhor. Portanto, é muito curioso o exemplo de Teresa de Calcutá. A partir do momento que ela começa a fundar as missionárias da caridade durante cerca de 47 anos, até a hora da morte, a vida dela é pautada pela aridez. E pronto. Mas como é que sabemos? Como é que ela sabe se de facto, enfim, se está realmente o acertarmos com a vontade de Deus traduz-se numa maior consolação. E nasce assim, o que diz aqui assim é que a consolação, muito mais do que se traduzir em quentinho, traduz-se num crescendo a nível das virtudes teologais. Qual o termómetro com que podemos medir a nossa vida espiritual? Será que é o quentinho, sentir-nos bem? Inácio diz que, em última análise, o termómetro infalível relativamente à nossa vida espiritual é procurarmos perceber como é que vai a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Pronto. E temos muitas vezes, a perspectiva que fazemos da espiritualidade, não uma perspectiva muito egocêntrica, no meu bem-estar pessoal. E Inácio vai, neste número 316, vai procurando sucessivamente aprofundar em que é que se traduz a vida em Deus. Portanto, em última análise, o que caracteriza a consolação espiritual, esse crescimento a nível das virtudes teologais. E agora, o número 317, de desolação espiritual, a definição da desolação espiritual. Chama desolação a todo o contrário de ser a regra, assim como escuridade da alma, turvação nela, moção às coisas baixas e terrenas, inquietude de várias agitações e tentações, movendo a infidência, tem uma nota, falta de fé, sem esperança, sem amor, achando-se toda preguiçosa, tíbia, morna, destituída de entusiasmo, de fervor, triste, e como que separada de seu Criador e Senhor. Porque assim como a consolação é contrária à desolação, da mesma maneira os pensamentos que saem da consolação são contrários aos pensamentos que saem da desolação. E agora, em tempo de desolação, enfim, como lidar com a desolação? E a desolação espiritual. Mas há muitas dessas coisas que depois, com a devida adaptação, podemos também aplicar à desolação psicológica, ao nível psíquico. A primeira, esse ponto 3, desculpa, esse ponto 4, em tempo de desolação. Vou escrever aqui assim. Se calhar vou fazer um grande disparate, porque isto não vai funcionar. Então, seguindo essa sistematização do Padre Rambla, ele nesse ponto 4 subdivide esse ponto 4. Em tempo de desolação, nunca fazer mudança, 318. Nunca fazer mudança. Então vamos ver esse 318. Em tempo de desolação, nunca fazer mudança, mas estar firme e constante nos propósitos e determinação em que estava no dia antecedente à tal desolação, ou na determinação em que estava na antecedente consolação. Porque assim como na consolação nos guia e aconselha mais o mau espírito, assim na desolação o mau,
com cujos conselhos não podemos tomar caminho para acertar. Os meus colegas, os jesuítas insistem muito nisto, não é? Portanto, em tempo de desolação, a Teresa não está capaz de tomar decisões. Pronto. Então tem um colega que diz o seguinte: olha, Teresa, quando estiveres desolado, o que tens a fazer é o seguinte: adquires um pequeno frigorífico e abastece-lo de víveres, de géneros alimentares. Enfim, abasteces também a tua estante de livros, fechas-te no quarto às chaves, abres a porta do quarto, abres a janela do quarto e atiras, fechas os olhos e atiras as chaves pela janela fora, sem ver onde ela cai. Pronto. E procuras aguentar enquanto não passar a desolação. Quando passar a desolação, pedes a alguém que chame os bombeiros para arrombarem a porta. Estás a ver? Especialmente quando tomamos decisões em tempo de desolação, a decisão que tomamos a curto e médio prazo, a decisão tomada vem-se a mostrar totalmente disparatada. Pronto. 319. O mais do amor. O mais do amor. É o 319. Portanto, esse ponto 4, em tempo de desolação, toda uma série de conselhos, como lidar com a desolação. O padre Rambla, de quem é essa sistematização, subdivide esse ponto 4. O mais do amor, 319. Dado que na desolação não devemos mudar os primeiros propósitos, muito aproveita o intenso mudar-se contra a mesma desolação. Assim como a insistir mais na oração, meditação, em muito examinar, o tal exame de consciência, e em alargar-nos em algum modo conveniente fazer penitência. Por exemplo, vamos imaginar as correntes nos rios são perigosíssimos. E vamos imaginar um rio que é jusante, tem uma catarata. Pronto. E a Teresa sabe que, enfim, para sobreviver, não se pode deixar arrastar pela corrente. Tem que procurar fazer tudo por tudo para alcançar uma das margens. E aqui assim é aquilo que muitas vezes se designa em espiritualidade de agir contra a desolação. E, portanto, não me deixar arrastar, ir ao sabor da desolação. Enfim, aqui também entra o combate espiritual. Procurar fazer frente. Inácio dá aqui assim toda uma série de conselhos para fazermos frente à desolação espiritual. Pronto. Continuando, o mais do amor. E uma mãe não conhece impossíveis. Quando a família é confrontada com a adversidade, uma mãe não conhece, o amor não conhece impossíveis. E vai fazer tudo por tudo para reverter a situação. O mais do amor. Nunca desiste. O amor não conhece impossíveis. Como diz o Cântico dos Cânticos, 8.6, o amor é mais forte que a morte. Aquilo que eu estava a dizer, que em espiritualidade importa a interioridade, mas também os neurónios. É preciso conjugar ambos. Continuando. Fé e confiança, 320. O que está em desolação, considera como o Senhor o deixou em prova em suas potências naturais, para que resista às várias agitações e tentações do inimigo, pois pode com auxílio divino, o qual sempre lhe fica, ainda claramente o não sinta. Porque o Senhor lhe subtraiu o seu muito fervor, crescido amor e graça intensa, ficando-lhe, contudo, graça suficiente para a saúde eterna. Novamente, a saúde. A saúde é muito bonito, não é? E nasce muitas vezes, em vez em vez do termo de salvação, utiliza a saúde. E, de facto, o que buscamos aqui assim na vida espiritual é a saúde, esta saúde integral, que nos permite viver mais plenamente. Então diz aqui, Inácio, neste número 320, esta fé e confiança. Não é por eu não sentir Deus que Ele não está, Teresa. Tu não podes apressar a concluir que só porque não sentes, Ele abandonou-te. Esqueceu-se de ti, entregou-te aos cães.
Estás a perceber, não é? Diz Inácio, tu não o sentes, contudo, ele não te falta, podes ter a certeza que ele não te falta com a graça suficiente para ultrapassares esse momento de maior adversidade. Continuando. 321. Esperança. Estão a ver estas regras, o que é que eu vos dizia? Depois vocês forrarem o vosso quarto, a casa de banho, o teto, o chão com as regras. Vocês têm que ler estas regras muitas vezes, têm que as procurar interiorizar e têm que perceber o que é que isto tem a ver com a minha vida. Isto mais do que algo de teórico, é algo que tem profundas implicações existenciais. E para muitas de vocês é o primeiro contacto. Pronto. Enfim, e tudo aquilo que tem conteúdo e vale francamente a pena, tal como, enfim, como os evangelhos, a palavra de Deus, a vida espiritual. Quanto mais entramos nela, na vida espiritual, maior o nosso desejo de mergulhar ainda mais fundo. Há sempre novos sentidos que se nos vão abrindo. E aqui também, a propósito de percebermos a pertinência destas regras. 322. Porquê é que a Teresa se acha desolada? Porque nos achamos desolados. Porque nos achamos desolados. Eu vou ler os meus hieroglifos. Portanto, o número 4, romano, o padre Rambla, de quem temos estado a seguir a sistematização, subdivide-o deste modo. Nunca fazer mudança, 318. O mais do amor, 319. Fé e confiança, 320. Esperança, 321. Porque nos achamos desolados, 322. Eu gosto muito deste 322. Pronto. O ideal é que cada um de nós também tenha um número destes, que seja o nosso número favorito, no qual nos revejamos. Enfim, então vamos ver este número 322. São 3 as causas principais pelas quais, ou devido às quais, a Teresa se acha desolada. A primeira é por ser tíbia. Tíbia, já vimos atrás, morna, destituída de entusiasmo, de fervor. A primeira razão pela qual a Teresa se encontra desolada é por ser tíbia, preguiçosa ou negligente nos seus exercícios espirituais e assim por suas faltas se afasta a consolação espiritual da Teresa. Para Inácio era muito importante a consolação e geralmente a vida em Deus é pautada pelos frutos do Espírito Santo. Autodomínio, humildade, fidelidade, bondade, delicadeza, docilidade, paz, alegria, amor. E o Papa Francisco está sempre a insistir na alegria. Não é por acaso que 3 dos principais documentos do Papa Francisco levam no título a palavra alegria. A alegria é sinónimo, é uma das... A consolação está muitas vezes, a consolação espiritual muitas vezes está associada à alegria. E a paz e o amor, a capacidade de entrega ou doação, enfim. Assim está melhor. A segunda razão pela qual a Teresa se experimenta desolada, para provar-lhe de quanto ela é capaz e enquanto se alarga no serviço e louvor de Deus, sem tanto estipêndio de consolações e crescidas graças. Pronto. No fundo, o que aqui está a ser dito é o seguinte, é que a energia e a criatividade da Teresa, mais do que serem dela, constituem um dom gratuito, permanentemente recebido. E assim, Deus afastando-se, entregando a Teresa e ela mesma, ela percebe, tem maior consciência de que sem Deus ela não vai lá de nenhum. Eu costumo também dizer o seguinte, esta segunda razão pela qual a Teresa está desolada
sem as graças de Deus, sem as consolações de Deus, sem as consolações espirituais, até erguer um simples alfinete, tudo se torna um fardo. Até erguer um simples alfinete dá à Teresa a sensação que está a erguer uns halteres. Tudo se torna impossível. A terceira razão pela qual a Teresa se encontra desolada. Para dar-nos verdadeira notícia e conhecimento, para que internamente sintamos que não é de nós trazer ou conservar devoção crescida, amor intenso, uma consolação espiritual, mas que tudo é dom e graça de Deus Nosso Senhor. Que é para a Teresa perceber que a consolação espiritual, enfim, não há aqui nenhum truque, não há aqui nenhum truque, não há aqui nenhuma técnica do New Age, não há aqui nenhum fármaco que nos faça experimentar as verdadeiras consolações espirituais, são puro dom de Deus. E depois continua Inácio. E para quem coisa alheia, a Teresa não ponha ninho, elevando o seu entendimento em alguma soberba ou glória vã, atribuindo a si a devoção ou as outras partes da consolação espiritual. Pronto. Enfim, a maneira como explicaram isto, esta coisa do... Dizem que o cuco é uma ave espertalhona. Apropria-se do ninho alheio, atira pela borda, joga pela borda fora os ovos que lá se encontram no ninho e, enfim, e comporta-se relativamente ao ninho como se tivesse sido construído por ele, cuco. E diz aqui, enfim, os estudiosos o que dizem é que nós, muitas vezes, também comportamos como cuco. A nossa vida, em grande parte, é fruto das graças de Deus e muitas vezes apropriamos da nossa vida e das graças como se, enfim, tudo tivesse sido fruto do nosso trabalho e do nosso engenho. Continuando. Agora Inácio propõe ponto 5, na sistematização do Padre Rambla, o que está em Consolação, 323 e o 324. Vamos ver isso. O que está em Consolação, pense como se haverá na desolação que depois virá, tomando novas forças para então. E, enfim, faz parte da vida espiritual, esta intermitência, esta mudança a nível de estado de espírito. E o saber lidar com a desolação. E no tempo da consolação, procurar preparar-me para quando vier o tempo de desolação. 324. O que está consolado procura humilhar-se e baixar-se quando puder, pensando quão para pouco é no tempo da desolação, sem a tal graça ou consolação. Pelo contrário, o que está em desolação pense que pode muito com a graça suficiente para resistir a todos os seus inimigos, tomando forças em seu Criador e Senhor. Sim, eu não o sinto, estou desolado, não sinto o Senhor, mas o Senhor não me abandonou, não me entregou aos cães. E o Senhor, posso ter esta certeza, se eu fizer a minha parte, que o Senhor nunca deixará de me assistir com a graça suficiente para que eu possa vencer a desolação. Pronto. E agora, 3 advertências finais relativamente a estas regras de primeira semana. Como lidar com a depressão espiritual. A primeira dizem que é um tanto machista. E pronto, o princípio não se percebe muito bem, mas depois, enfim, no desenvolvimento a gente percebe o que é que Inácio está a querer dizer. 325. O inimigo faz como mulher, em ser fraco, por força. Quando se depara se encontra oposição. E forte, de agrado, se não encontra oposição. Agora, Inácio vai explicar, está muito conciso. E como vos disse, o padre... isso faz parte enfim, dos pressupostos
que presidiram à tradução do padre Mário Garcia. Antes preferiu deixar o texto assim mal, optou por uma tradução literal, mesmo que, enfim, que ao ouvido não soube bem. Por se ele compusesse o texto, corria o risco de estar a condicionar o sentido do texto. E por isso muitas vezes também o tradutor é considerado um traidor. E por isso, intencionalmente. Então, continua Inácio. Porque assim como é próprio da mulher, quando briga com algum varão, perder ânimo, dando-se em fuga, quando o homem lhe mostra rosto duro. E pelo contrário, se o varão começa a fugir, perdendo o ânimo, a ira, vingança e ferocidade da mulher é muito crescida e tão sem medida. Agora, esta é a analogia. Agora, a aplicação. Da mesma maneira, a imagem. E agora a aplicação da imagem. Da mesma maneira, é próprio do inimigo enfraquecer-se e perder ânimo, dando-se em fuga com suas tentações, quando a pessoa que se exercita nas coisas espirituais põe o rosto duro contra as tentações do inimigo, fazendo diametralmente o oposto. Aquilo que acima designamos de agir contra. E pelo contrário, se a pessoa que se exercita começa a manter o temor e a perder ânimo em sofrer as tentações, não há besta tão fera sobre a face da terra como o inimigo de natureza humana em prossecução de sua danada intenção com tão crescida malícia. Uma farrica destrói-nos totalmente. Se a gente começa a mostrar medo, está feito. Eu nunca tive muito jeito com cães desde criança. Pronto. E percebo, e às vezes tinha a sensação que o cão está a 5 km e já farejou-me o medo. Depois há aqui uma expressão muito curiosa, da qual o padre Mário Garcia faz um cavalo de batalha, o inimigo de natureza humana. É uma expressão recorrente no livrinho de exercícios espirituais. O padre Mário é perfeccionista, é uma pessoa perfeccionista e tem, enfim, é uma pessoa da área da literatura e não brinca em serviço. E de facto traduziu tudo impecavelmente. E só deixou passar um pequeno erro. Em todo o livrinho há uma vez que, em vez de aparecer inimigo de natureza humana, aparece inimigo da natureza humana. Mas Inácio, no autógrafo, no manuscrito, isto é tradução, como disse ontem, é tradução literal do manuscrito onde Inácio trabalhou até à morte, em 1556. De acordo com o manuscrito, Inácio escreve de. E é engraçado a explicação que o padre Mário dá. O mafarrico nunca nos aparece com chifres, com uma língua bifurcada azul e com cauda. O mafarrico aparece sempre de natureza humana. Como se fosse um de nós. Vamos ver isso mais à frente. Continuando. Vamos passar para a segunda advertência final, o número 326. Esta aqui é muito divertida. Também se faz como namorado em querer ser secreto e não descoberto. Porque assim como o homem vão, que falando com má intenção, solicita uma filha de um bom pai ou uma mulher de bom marido, quer que suas palavras e insinuações fiquem secretas, e pelo contrário, estas regras são mesmo perigosas. Eu acho que estamos aqui a fazer quase que um exorcismo à vossa colega. Porque assim como o homem vão, que falando com má intenção solicita uma filha de um bom pai ou uma mulher de bom marido, quer que suas palavras e insinuações fiquem secretas, e pelo contrário desagrada-lhe muito quando a filha ao pai ou a mulher ao marido descobre suas vãs palavras e intenção depravada, porque facilmente percebe que não poderá sair com a empresa começada. Da mesma maneira, quando o inimigo de natureza humana traz suas astúcias e insinuações à alma justa, quer e deseja que sejam recebidas e mantidas em segredo. Mas quando as descobre a seu bom confessor ou outra pessoa espiritual que conheça seus enganos e malícias, muito lhe pesa, porque conclui que não poderá sair com sua malícia começada, ao serem descobertos seus enganos manifestos.
Aqui Inácio começa a referir, enfim, toda esta temática dos enganos, que é particularmente cara, e que ele vai desenvolver até exaustão nas regras de segunda semana. Pronto. Este meu colega a quem fiz referência há pouco diz que há um livro só sobre o segredo. É importante a gente verbalizar o segredo, para não enlouquecermos. Está claro que Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, diz que mais vale só que mal acompanhado. E é difícil que pessoas com quem possamos fazer um acompanhamento espiritual não abundam lá. Eu diria mesmo que a maior parte dos psicólogos nos tratam quase como se fôssemos, são mais mecânicos do que psicólogos, não têm propriamente vocação, não sei, mas pronto, não quero estar a ser injusto. Mas é importante, eu tenho um colega jesuíta com o qual eu me posso abrir, dizer tudo que cabe aí dentro, sem pôr filtros. Eu sei que ele não me julga. Pronto, tem esta possibilidade. E isso, quer dizer, é incrivelmente salutar. Alguém em quem posso confiar. E não, sem ter a necessidade de andar a pesar as palavras. Como sei depois ficar a pensar o pior de mim. Posso-me abrir diante dele, pronto. E uma parte dos meus colegas, para não dizer todos, também, os jesuítas procuram ter alguém com quem se podem, enfim, em quem podem confiar incondicionalmente. Tentar a pesar as palavras, que depois vai ficar a pensar de mim, etc. Não, eles fazem um bem incrível. Tudo que tem a ver com o segredo. A gente enlouquece. Não. Pronto, e hoje em dia, muito mais ainda, com toda esta questão dos abusos e etc. Bem, a terceira advertência, pronto, mas esta, sim, a pessoa tem que pensar bem. Portanto, como disse com Santa Teresa, portanto, não nos precipitarmos, mais vale só que mal acompanhado. E pronto, esta prudência, sede prudentes como as sede prudentes, sede mansos como as não, prudentes como as serpentes, mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Sim, isso mesmo, isso mesmo. A terceira e última advertência, e concluímos regras primeira semana. Também se faz, 327, também se faz como um caudilho. Caudilho, o padre Mário diz que o caudilho é o cabecilha de um bando, de uma estrutura desorganizada, para vencer e roubar o que deseja. Porque assim como um capitão e caudilho em campanha, assentando seu arraial e observando as forças ou disposição de um castelo, o combate pela parte mais fraca, portanto, podemos imaginar o ser como uma cidade, e o inimigo que estuda, monta o acampamento para tomar de assalto a Teresa e procura perceber qual é o lado da muralha, o flanco da muralha, o flanco de Teresa, mais fraco, por onde é mais fácil tomá-la. Da mesma maneira, o inimigo de natureza humana, rodeando a Teresa, observa em torno todas as suas virtudes teologais, cardeais e morais. E por onde nos acha mais fracos, e por onde a acha mais fraca e mais necessitada para a sua saúde eterna, por ali a combate e procura tomá-la. Pronto. Isto é quase um filme de terror, como vê. Né? Pronto. Isto ao fim do dia, vocês, enfim, espero que não sonhem com estas regras. E o que diz este meu colega, também engraçado, ficou-me. Uma vez eu estava numa sessão em que ele apresentou as regras, e engraçado, começa o Sérgio Dias Nunes, ficou toda uma série de imagens e coisas que eu vi dele nessa altura. Ele o que diz é que o Mafarrico não tem imaginação. Ele ataca sempre a Teresa do mesmo modo. E a Teresa já era tempo de saber a lição. Porque a Teresa acaba por, em vez de aprender a lição, nós demoramos muito tempo a aprender a lição. Não é? E com frequência deixamos conquistar uma série de vezes. Já. Em vez de tomarmos as devidas medidas para nos defendermos e fortalecermos o nosso ponto fraco, com frequência acabamos por cair na esparrela um sem número de vezes, sem conta. Pronto,
já sei, é por ali. Ele não tem imaginação e geralmente utiliza sempre a mesma estratégia. Portanto, eu devo-me precaver. E devo-me, enfim, fortalecer esse respeito e pensar qual será a melhor estratégia para que desta vez eu não consiga levar a melhor. Bem, então vamos às regras de segunda semana. Na vossa folhinha, como desmascarar a falsa alegria. Regras de discernimento de segunda semana. Constitui uma matéria mais subtil, diz Inácio. E tem a ver com as tentações sob a aparência de bem. Razões aparentes, subtilezas e assíduas falácias. Anjo mau que se forma sob anjo de luz. O engano. Santa. Portanto, as regras de primeira semana, como lidar com a depressão espiritual, de maneira a não cair no desânimo, na tristeza, na adesídia e na depressão. Não me deixar ir abaixo, não me deixar ir ao fundo. E agora, como desmascarar a falsa alegria? Porque a alegria é um fruto do Espírito Santo, mas nem toda a alegria é uma verdadeira alegria. E por isso, São Francisco de Assis utiliza a expressão verdadeira e perfeita alegria. Há uma consolação que é falsa. Nem toda a consolação nos é inspirada, nos é comunicada pelo Espírito Santo. E o que acontece é que quando sucumbimos à falsa alegria, à falsa consolação, enfim, deixamos enganar e a coisa vai acabar mal. Costumo dizer, se não desmascaramos a falsa consolação, esta falsa alegria, acabamos por resvalar no vício oposto de euforia histérica, em que tendemos a andar em bicos de pés, nariz empinado, com um mega ego e tornando pessoas insuportáveis. Sistematização do Padre Rambla. Título 328. Regras para o mesmo efeito. Para o mesmo efeito, isto é, qual era o efeito? Qual era o objetivo das regras de primeira semana? Sentir e conhecer. Dar um nome àquilo que eu sinto. Regras para o mesmo efeito das regras anteriores. Com maior discrição de espíritos. Com maior discrição de espíritos. Com maior discernimento de espíritos. Inácio diz aqui assim, que estas regras são mais subtis e por isso são regras de segunda semana. Enfim, toda a Filocália, este best-seller do Oriente Cristão, que colige toda uma série de ditos dos primeiros dos padres do deserto e dos padres da Igreja, enfim, insistem muito nesta temática do engano que há que desmascarar. O engano na vida espiritual. Nem tudo o que luz é ouro. Então, um primeiro princípio. 329. Próprio é de Deus e de seus anjos, em suas moções, movimentos interiores, que são dois tipos, consolação e desolação, dar verdadeira alegria. Porque também existe uma falsa alegria. Existe uma falsa paz. Existe um falso quentinho interior que não é de Deus. Estou tão consolado e etc. Existe uma falsa consolação. Há uma consolação que é espiritual, que provém do bom espírito, mas também existe uma falsa consolação. Própria de Deus e dos seus anjos, em suas moções, dar verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda a tristeza e turvação que o inimigo induz. Do qual inimigo é próprio militar contra a tal alegria e consolação espiritual, trazendo a razões aparentes, subtilezas e assíduas falácias. E então, como é que foram esses exercícios espirituais, etc. Isto sinto-me tão bem, sinto-me nas nuvens, etc. Mas, bem, e o que é que a gente... E se calhar, enfim, há quem diga, há um jesuíta espanhol que diz que Inácio é o mestre da suspeita. Ao lado é o quarto mestre da suspeita, ao lado de Marx, de Freud e de Nietzsche. Porque nem tudo
nem toda a consolação é espiritual, vem do bom Espírito, vem do Espírito Santo. Estão a ver? Ai, sim, tão bem, tão bem. E se a gente fumar um charro é provável, e se sente... É possível que a gente também se sinta muito bem, mas daí assim não temos que concluir que é uma consolação espiritual, ou se formos à sala de chutes, enfim, é possível, pode ser que a gente se venha a sentir incrivelmente mal, mas também é possível que a gente se venha a sentir muito bem nas nuvens, mas daí não podemos concluir que seja uma consolação espiritual, está bem? Isto é que nos é comunicada pelo Espírito Santo, e está associada a uma maior plenitude de vida. Continuando, pronto, esse assim é um primeiro princípio, porque nem toda a alegria, nem toda a consolação é verdadeira, provém de Deus. E de facto, já vimos aqui que o verdadeiro termómetro, como podemos medir a nossa vida espiritual, não é o quentinho, não é esta consolação, porque pode ser uma consolação aparente, enganosa, mas enfim, o termómetro infalível reside nas virtudes teologais. Como é que vai a fé, a esperança e a caridade da Teresa? Continuando. Agora vamos ver a consolação sem causa precedente. Isto é muito... Inácio diz que fala aqui numa consolação sem causa. Vamos ver isto. É muito curioso este número 330. Só é de Deus, Nosso Senhor, 330, só é de Deus, Nosso Senhor, dar consolação à alma sem causa precedente. Porque é próprio do Criador entrar, sair, fazer moção nela, trazendo-a toda em amor da sua divina majestade. Digo, sem causa, sem nenhum prévio sentimento ou conhecimento de algum objeto, pelo qual venha a tal consolação mediante seus atos de entendimento e vontade, sem causa. Enfim, eu dou sempre como exemplo os 11, na tarde de Páscoa, estão fechados a 7 chaves, com trancas nas janelas, e estão nas últimas, deprimidos, estão cheios de medo. Eles foram discípulos do Senhor durante 3 anos, e têm receio das consequências que poderão vir para eles. E de repente entra o Senhor e começa o desgelo. É a paz, é a alegria, é inesperado. Pronto. E estava a pensar de uma vez que eu estava tremendamente desolado. Um dia não mesmo, pronto. E tive que celebrar 2 vezes. E, enfim, numa fase inicial. E, pronto, percebo aquela missa, a primeira missa, enfim, homilia não saiu como eu queria e tal. Mas tinha um certo receio agora, tenho uma missa ao fim da tarde de grande responsabilidade, e estou tremenda. Mas eu, quando ia começar a celebrar, eu percebi que ele entrou dentro de mim e senti toda uma outra paz, toda uma outra descontração, toda uma outra vontade. As palavras vinham ter comigo ainda antes, as palavras antecipavam-se para vir ter comigo, portanto, foi toda uma outra, enfim, experimentei toda uma outra facilidade, naturalidade, espontaneidade, não me ia, pronto, é engraçado. Pronto. E essa consolação sem causa precedente, e que os espanhóis designam pela sigla, consolação sem causa precedente. Só Deus é que nos pode dar consolação sem causa precedente. O mau espírito não nos pode fazer experimentar esta consolação sem causa precedente. Uma coisa curiosa relativamente a este segundo conjunto de regras. Agora, Inácio, em vez de falar em bom e mau espírito, muitas vezes vai se referir ao bom e ao mau anjo, indistintamente, quase como sinónimos. Mas, como disse, Inácio não se interessa, não quer teorizar. Inácio vai beber à tradição, são imagens que ele vai buscar à tradição. O grande objetivo dele é ajudar a Teresa a lidar com as desolações espirituais e a desmascarar as falsas consolações. Tá bom? Enfim,
dá-lhe toda uma série de indicações, de instruções que a possam ajudar a nível da vida espiritual. Dotá-la dessas ferramentas. Digo sem causa, pronto, etc. Depois a outra regra, também o número 336, está indicado aí na vossa folhinha, tem a ver com essa consolação sem causa precedente. Quando a consolação é sem causa, dado que nela não haja engano, porque só Deus é que pode consolar-nos, é dar esta consolação sem causa precedente, por ser só de Deus Nosso Senhor, como está dito. Todavia, a pessoa espiritual, a quem Deus dá essa consolação, deve, com muita vigilância e atenção, observar e considerar o tempo próprio dessa atual consolação do sucessivo. O que acontece é que muitas vezes nós, fruto desta consolação espiritual, enfim, sentimos incrivelmente bem. E esta consolação prolonga-se. E no momento posterior, acabamos por tomar decisões em que já não estamos sob o efeito, em que Deus já não nos está a confirmar, mas no qual ainda estamos sob o efeito desta consolação sem causa precedente. Tomamos decisões que não são confirmadas por Deus, que Deus não está a confirmar. Todavia, a pessoa espiritual a quem Deus dá esta consolação deve, com muita vigilância e atenção, observar e discernir o tempo próprio dessa atual consolação do sucessivo, em que a alma fica quente e favorecida com o favor e relíquias da consolação passada. Quer dizer, Deus deu-nos a consolação, entretanto, mas nós, enfim, ficou ali assim continuamos a viver destes dividendos. Já. E num segundo momento acabamos por tomar decisões que Deus não confirma, não convalida, mediante a sua consolação. Porque muitas vezes, neste segundo tempo, o seu próprio hábito de raciocinar e consequência dos conceitos e juízos, ou pelo bom espírito ou pelo mau, forma diversos propósitos e pareceres que não são dados imediatamente por Deus Nosso Senhor. E, portanto, têm necessidade de ser muito bem examinados antes que se lhes dê inteiro crédito ou que se ponham em prática. Pronto. E que assim Inácio distingue, diz que a alma recebeu, a pessoa recebeu uma consolação sem causa precedente. Mas é preciso distinguir o momento em que recebeu essa dita consolação, que é uma consolação especial, do momento posterior, em que ela ainda está sob o efeito da consolação, mas em que Deus já não está a confirmá-la. Porque nesse segundo momento, a alma equivocadamente pode tomar decisões que não são confirmadas por Deus. Ainda estou nas nuvens, ainda estou a viver de dividendos. Pronto. Então agora vamos à consolação com causa. 331, 335. Só Deus, Nosso Senhor, é que pode dar consolação sem causa. As consolações com causa podem vir do bom ou do mau anjo, do bom ou do mau espírito. E vamos vê-las. E mais uma vez, vou retomar o Padre Rambla subdivide esse ponto 4. Um primeiro princípio prático, 331. Estamos quase a terminar. É interessante este... É uma coisa, pá. Bem, eu ontem citei Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa é muito interessante. Aquilo que nos move, aquilo que move a Teresa não são tanto as ideias, mas o coração. A Teresa vai literalmente a rastros, a reboque do coração.
O coração é o grande trunfo ou a grande ruína, consoante está ou não arrumado. Inácio não fala em coração arrumado, fala em afetos ordenados. Inácio retoma Bernardo de Clairval e retoma a imitação de Cristo, que utiliza esta terminologia. Deus fala ao coração. Deus fala ao coração. O mundo também fala ao coração. E o coração da Teresa é um campo de batalha. E, portanto, há que discernir, há que crivar, para perceber, dar um nome. Porque nem tudo o que luz é ouro. Está bom? Há falsa consolação. Dar um nome. Esta consolação. Porque Deus consola-me. A vida em Deus é caracterizada, é pautada, geralmente é uma vida consolada. Mas o que vem complicar tudo isto são as falsas consolações. Está bom? Então, vamos aqui assim. Consolação com causa. Então, o 331 a 335. O Padre Rambla subdivide este último conjunto de regras de segunda semana. Um primeiro princípio prático. Eu acho que estes índices podem depois ajudar também a reler em casa. O primeiro princípio prático. Um primeiro princípio prático. Prático. 331. Um primeiro princípio prático, número 331. Com causa. Pode consolar a alma tanto o bom anjo como o mau. O mau anjo também nos pode consolar. Por fins contrários. O bom anjo, por proveito da alma. Por proveito da alma. Tudo isto está um português um bocado, estão a ver? Para proveito da alma. Faz parte, enfim, enfim, faz parte dos pressupostos do Padre Mário que presidiram a esta tradução. Prefere que elas sejam, que a tradução fique um bocado áspera a estar a adulterar o texto e a condicionar o sentido que poderíamos escolher do texto. Com causa, pode consolar a alma tanto o bom anjo como o mau, por fins contrários. O bom anjo, por proveito da alma, para que cresça e suba de bem melhor. E o mau anjo pode consolar a alma para o contrário, e em seguida para trazê-la à sua danada intenção e malícia. O bom anjo consola a Teresa para que a Teresa cresça a nível espiritual. O mau anjo consola a Teresa para que ela continue a encaminhar-se no sentido do precipício. Continuando. A tática do anjo mau. 332. A tática do anjo mau. 332. Porque próprio é do anjo mau que se forma sob anjo de luz. O anjo mau que se forma sob anjo de luz está-nos a enganar. Entrar com alma devota e sair consigo. Faz passar por alguém muito pio, muito devoto, por muito espiritual, de maneira a enrolar a Teresa, a dar-lhe a volta, a enganá-la. Própria do anjo mau, pode imaginar lá alguém, um toxicodependente, a querer desviar alguém inocente para a droga. E no primeiro momento faz passar por alguém grande, por alguém grande amigo, seja um grande amigo. E progressivamente vai-o desviando por maus caminhos, para maus caminhos. Própria do anjo mau que se forma sob anjo de luz, entrar com a alma devota e sair consigo. A saber, trazer pensamentos bons e santos, conforme a tal alma justa, conforme a Teresa. E depois, pouco a pouco, procura sair-se, trazendo a alma,
trazendo a Teresa aos seus enganos, cobertos e perversas intenções. Estou a ver aqui assim, como dizia, o intelecto também está aqui muito presente. O intelecto também, de facto, em espiritualidade, é importante não só o coração, mas também esta sinergia coração e inteligência. Continuando, 333 e 334, advertir o decurso dos pensamentos. Advertir o decurso dos pensamentos. Aí é 333, 334. Vamos a isto. Estamos a acabar. Devemos muito advertir o decurso dos pensamentos. E se o princípio, meio e fim é todo bom, inclinado a todo bem, sinal é de bom eixo. Pronto, é interessante, o Mahatma Gandhi, e enfim, esta grande figura, este profeta do nosso tempo, hindu, e para Gandhi existe uma relação estreita entre os meios e os fins. Os fins, o fim é o que forem os meios. O fim não justifica os meios. De maus fins nunca se pode seguir um bom fim. Desculpem, de maus meios nunca se pode seguir um bom fim. Então é isto. Devemos muito advertir o decurso dos pensamentos. E se o princípio, meio e fim é todo bom, inclinado a todo bem, sinal é de bom eixo. Mas se no decurso dos pensamentos que traz acaba com alguma coisa má ou distrativa ou menos boa do que aquela que a alma antes tinha proposto fazer, ou enfraquece, ou inquieta, ou perturba a alma, tirando-lhe de sua paz, tranquilidade e quietude que antes tinha, claro sinal é proceder de mau espírito, inimigo de nosso proveito e saúde eterna. E vamos tentar reconstruir o decurso dos pensamentos. E se eles evoluem no sentido do mau fim, quer dizer-se que lá pelo meio o mau espírito, o mau anjo se infiltrou. Enganou-nos. Fez passar por um grande amigo, por um grande amigalhaço, mas a determinada altura enganou-nos. E a prova disso são os fins a que acabamos por chegar. E a perda desta paz interior e sentirmos incrivelmente longe de Deus. 334. Quando o inimigo de natureza humana for sentido e conhecido por sua cauda serpentina e mau fim a que induz, ali no ano de 97 a 98, eu estava no norte de Angola, no Negais, a 40 km do Ige, e entrou uma serpente venenosa dentro de casa. E o que é que denunciou a serpente? Foi a cauda, porque a cauda da serpente, quando a serpente entra dentro de casa, a última coisa a esconder é a cauda. Foi a cauda que a denunciou. E quando o inimigo de natureza humana for sentido e conhecido por sua cauda serpentina e mau fim a que induz, aproveita a pessoa que foi dele tentada observar logo no decurso dos bons pensamentos que lhe trouxe e o princípio deles. E com pouco a pouco procurou fazê-la descer da suavidade e gozo espiritual em que estava, até trazê-la à sua intenção depravada. Para que, com tal experiência conhecida e notada, se guarde para diante de seus costumados enganos. Ali assim, pelo meio, entrou ali assim um fator espúrio que acabou por, enfim, por nos desviar do caminho de Deus e comprovando o desfecho de todo o processo. E, enfim, o estuário onde por fim acabámos por desembocar a nível de estado de espírito interior.
falta aqui assim esta 335, como gota de água. Como gota de água. Aí é 335. Enfim, procurando traduzir os meus hieroglifos, um primeiro princípio prático, 331, a tática do anjo mau, 332, advertir o decurso dos pensamentos, 333, 334. Dá para perceber se lá pelo meio, de facto, o mafarrico se infiltrou. E por fim, como gota de água. Pronto. Agora vou fazer um esquema para este último número. É um esquema semelhante a um que já fiz. Esta imagem é bonita. E... o princípio da inércia que a gente estuda em física. E quando a gente começa a dedicar-se às coisas espirituais, ao princípio, muitas vezes passamos por uma desolação, não é? Enfim, pormos em movimento, e o mundo que existe em nós, enfim, não está pelos ajustes e por isso faz resistência. E por isso, inicialmente, quando a gente começa a empenhar-se na vida espiritual, ou podemos também pensar, alguém que, no atleta, alguém que passa a dedicar-se a uma modalidade de desporto, ou alguém que passa a dedicar-se à música, nos primeiros momentos, inicialmente é preciso uma grande força de vontade. E posteriormente a gente começamos a sentir-nos como um peixe na água. Desculpa lá. O que acontece é que, por isso, o primeiro conjunto de regras está centrado na desolação. Mais à frente a gente começa a se sentir muito à vontade. O problema é que nos podemos sentir demasiado à vontade e acabar por tomar decisões disparatadas. E por isso o segundo conjunto de regras procuram precaver-nos acerca das falsas consolações. Estão a ver? Então, este esquema que eu propus, agora uma segunda versão do mesmo esquema, de bem a melhor, de bem em melhor, a Teresa vai de bem em melhor e de mal em pior. E agora, o bom espírito, bom espírito, bom espírito, em silêncio, como casa própria, como em casa própria, como em casa própria. Estes marcadores são muito grossos. Mau espírito, com estrondo e alvoroço. Mau espírito, com estrondo e alvoroço. Algum modo estamos a retomar, não é bem a mesma coisa. Um esquema que eu vos tinha proposto no início desta sessão. Estrondo e alvoroço, bom espírito. Estrondo e alvoroço. Mau espírito em silêncio, como casa própria. Em silêncio, como em casa própria. Então, de bem em melhor, de mal em pior. O bom espírito em silêncio, como em casa própria. O mau espírito com estrondo e alvoroço. E aqui assim, o bom espírito, estrondo e alvoroço, e mau espírito em silêncio, como em casa própria. Então já, enfim, já excedi o meu tempo num minuto. Vamos lá ver só este último número. Nos que procedem de bem em melhor,
O bom anjo toca, reparem aqui assim, nos que percebem bem melhor, o bom anjo toca a alma doce, leve e suavemente, como gota d'água que entra numa esponja. E o mau toca agudamente e com som e inquietude, como quando a água, como quando a gota d'água cai sobre a pedra. E aos que procedem de mal em pior, toca os sobreditos espíritos de modo contrário. A causa disto é a disposição da alma ser aos ditos anjos contrário ou semelhante. Porque quando é contrária, entram com estrondo e com alvoroço. Reparem, de bem e melhor, o mau espírito entra com estrondo e alvoroço. Quando vai de mal em pior, o bom espírito entra com estrondo e alvoroço. E quando é semelhante, entram em silêncio, como em casa própria, de porta aberta. Pronto. E quando vai de bem melhor, então o bom espírito entra em silêncio, como em casa própria. Quando vai de mal em pior, o mau espírito entra em silêncio, como em casa própria. Portanto, aqui assim o bom espírito confirma-nos, aqui o bom espírito faz resistência, procura chamar, procura acordar, despertar a Teresa, chamá-la à razão. Aqui o mau espírito procura boicotar-nos, procura tirar-nos do bom caminho. Aqui o mau espírito procura confirmar-nos no mau caminho. Pronto. Depois tinha aí assim indicado, nesse último ponto, para refrear o consumo e ser generoso na partilha. Inácio refere aí toda uma série de regras sobre o comer. O Padre Mário Castilho, o que diz aqui, há aqui toda uma série de regras que Inácio utiliza e que se referem a algo de muito particular, que depois podem ser universalizados a toda uma série de outros conceitos. E, portanto, os estudiosos hoje aplicam isso, essas regras sobre comer, a toda uma série de outros campos. Enfim, que tendem a fazer de nós consumistas. E depois Inácio tem um outro conjunto de regras sobre as esmolas. Mais uma vez, em vez de ser a esmola no sentido literal, ou comer em sentido literal, podemos, assim como podemos generalizar e universalizar as regras sobre comer a toda uma série de, enfim, de outros, toda uma série de outros, está-me a faltar o termo, itens de consumo. Também estas regras sobre as esmolas podem ser universalizadas. E entra aqui assim também o modo como nós procuramos ou não partilhar os nossos bens com outras pessoas. Pode não ser a esmola, no sentido literal, de dar uma moeda de cobra, mas, enfim, pôr também enfim, posso também partilhar o meu tempo. Ou posso... Enfim, há aqui toda uma série de... Enfim, podiam ser aplicadas estas regras a toda uma série de outros campos. Estas regras têm algo de eterno, são, enfim, são enunciadas num determinado contexto, mas podem ser aplicadas hoje a toda uma série de outros contextos, tem mais a ver com o nosso mundo de hoje. E toda uma série de indicações relativamente ao modo como consumimos e usamos as criaturas, e toda uma série de indicações relativamente ao modo como somos ou não solidários com os outros. E gerimos os bens que o Senhor nos confia. Pronto, era isto. Então, obrigado a vocês, vocês que estiveram aqui assim presencialmente, aqueles que me escutaram também online, e concluímos aqui assim esta
esta segunda de 3 sessões. E até amanhã. Boa noite.